Vamos lá, tudo bem, sem problema, porque olha, eu estou muito feliz em receber uma pessoa muito querida aqui no nosso programa. Vou falar só um pouquinho do currículo, é grande, hein? Será que eu pesquisei certo? Graduada em enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo em 1998, licenciatura em enfermagem em 99, mestrado em 2004, doutorado em 2009, todos pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, docente também, e com uma vida dedicada ao ensino, com especialidade em integralidade do cuidado em saúde, na pesquisa direcionada a serviços de atenção em diabetes, mas servidora municipal de carreira, um lindo trabalho no SASSOM, na Secretaria de Saúde e agora presidindo o Comitê Técnico de Saúde da População Negra. Estamos recebendo a doutora Adriana Serafim Bispo e Silva. Bom dia, Adriana, tudo bem? Bom dia, André, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Adriana, nesse mês da consciência negra, estamos encerrando hoje, nada mais relevante do que falar da saúde dessa população. Sim. População que geralmente está nas periferias, está com dificuldade no mercado de trabalho, na alimentação, já sofre muito, mas também sofre numa visão toda especial que a saúde deveria ter e que não tem. Por isso eu quero conversar com você, falando, você preside o Comitê Técnico de Saúde da População Negra. Que comitê é esse, como funciona e principalmente qual a relevância de um serviço como esse? Olha, André, antes de tudo, eu queria aqui ressaltar a importância dos movimentos sociais, porque foi a partir de uma demanda dos movimentos sociais aqui de Ribeirão Preto, né, da população negra, o movimento negro, é que surgiu essa demanda para o comitê. Eles procuraram a Secretaria da Saúde, falando que precisava de alguém que representasse, né, a saúde da população negra e discutisse as suas particularidades, essa questão das vulnerabilidades. E foi a partir daí que a gente estruturou esse comitê técnico, que ele trabalha com membros não só da Secretaria da Saúde, mas da Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria da Educação, com esses representantes também dos movimentos negros, e isso ajuda muito a gente fazer uma inter-relação com outros pares, né, que têm outras experiências, que estão próximos também à população negra, que vive nas periferias, e a partir daí a gente consegue montar um plano de trabalho, na verdade, técnico, né, para tratar dessas vulnerabilidades e essas características, né, que envolvem a população negra. Uma das marcas do SUS é a participação popular, é esse diálogo entre o gestor público, o trabalhador, o prestador e a comunidade. Isso é muito importante, tem sido aperfeiçoado. No caso do comitê também é necessário essa escuta, por mais que exista o técnico qualificado, preparado, é muito importante essa escuta que o movimento negro, o que o movimento negro traz, as dificuldades do dia a dia, suas dores e seus anseios? Sim, esses movimentos eles estão muito próximos dessas realidades das populações periféricas, né, e majoritariamente negras. Então, ele traz aquilo que é mais sensível, aquilo que acontece na ponta, que às vezes a unidade básica não consegue entender. Ela não consegue se aproximar muitas vezes. Então, a gente faz essa relação mais próxima justamente para entender o que está acontecendo lá na ponta, lá dentro da comunidade, qual que é a dificuldade de acesso. E essa dificuldade de acesso não é se a porta da unidade está aberta ou está fechada. São outras coisas que acontecem nessa inter-relação entre a pessoa negra e aquilo que acontece, aquele racismo estrutural que muitas vezes acontece na unidade de saúde e é muito sutil. E às vezes as pessoas não conseguem identificar que é uma questão de racismo estrutural. Adriana, estudos apontam um tratamento diferenciado nas unidades de saúde, sejam privadas, mas principalmente na rede pública, no Brasil todo. Sim, sim. E existem alguns relatos, inclusive relatos documentados, na forma de atendimento, por exemplo. Um atendimento de uma pessoa negra é mais rápido do que o atendimento a um paciente não negro. Isso, estudo, pesquisa, porque às vezes quando a gente fala, vem aquela turma, isso é bobeira, isso é mimimi, isso é vitimismo. Eu estou falando de pesquisas e acredito que você tem esses dados também, e que
um dos que me surpreendeu, que eu acompanhei, foi um estudo com relação a parto. As parturientes negras teriam uma medicação reduzida, analgesia reduzida, pelo imaginário da equipe de saúde de que a mulher negra é mais resistente. E eu acompanhei um depoimento, inclusive, de uma médica negra. Ela colocou, olha, eu como profissional de saúde, eu médica, vivenciei essa experiência. Você tem esses indicativos também? Vocês têm esses relatos também? Tá. André, aqui em Ribeirão a gente não tem nenhum estudo que trabalhe essas duas temáticas, né? A saúde da população negra e essa questão das relações interpessoais entre paciente e profissionais de saúde. Mas o que eu costumo falar para as pessoas? O Brasil é um país racista, né? Aí eu falo, o SUS está dentro da estrutura do país. Como que o SUS vai ser uma instituição à parte onde o racismo não acontece? Né? E é uma ferida, é uma coisa que as pessoas não gostam de comentar, porque gera dor, a princípio gera uma diferença, mas não é uma diferença para ser mais, é uma diferença por conta das vulnerabilidades e esse racismo estrutural que está entremeado na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de acesso, é isso que você disse, na relação médico-paciente, a consulta com uma mulher negra, geralmente, ela dura menos do que a média das outras pessoas. Uma mulher que vai ter um parto normal com analgesia, quando a mulher é negra, tem no inconsciente da equipe que a mulher negra é mais forte. Então, ela precisa de menos analgésico e ela acaba tendo um trabalho de parto de muito mais horas e com menos analgesia, logo com muito mais dor. Né? Se você pegar outros indicadores, por exemplo, entre a população que tem HIV, a maioria são de pessoas negras. Indicadores sobre tuberculose pulmonar, a maioria das pessoas são negras. Hanseníase, também a mesma coisa. Então, você entende que é nessa questão do cuidado, que a gente chama de aquele cuidado contínuo, ele é muito fragmentado. E muitas vezes a pessoa não consegue identificar o que está acontecendo nessa relação de cuidado que está deixando essa população com os piores indicadores de saúde. Tanto é que o Ministério da Saúde tem feito um trabalho muito importante de ressaltar essas diferenças, as vulnerabilidades sociais das pessoas negras, que são periféricas, que têm baixa renda, que às vezes têm uma dificuldade de alfabetização, que não conseguem sair do trabalho para ir numa consulta num horário comercial, que a gente precisa olhar isso, porque 57% da população do país é população negra, que é feita de pessoas pretas e pessoas pardas. Então, a gente precisa ter um olhar para essa população e ela não pode estar tão vulnerabilizada assim em termos de indicadores de saúde. Você enxerga que nas universidades, nos órgãos formadores e nos próprios nos órgãos, nas prefeituras, nos governos do estado, já existe essa preocupação em incutir isso no profissional, naquele que será profissional, naquele que vai para a linha de frente? Olha, você precisa ter um olhar mais atento. Primeiro, precisamos quebrar esse racismo estrutural. Isso. Primeiro ponto. E depois do racismo estrutural, ter um olhar mais atento de falar, é uma população que tem uma prevalência. Você que é especialista em diabetes, olha, existe uma... Vamos ficar com um olhar mais atento? Sim. Você consegue enxergar isso hoje? André, aqui a gente está falando, né, em questões apartidárias, mas o Ministério da Saúde, como eu te disse, está fazendo esse movimento em termos de população negra, ele está trabalhando em várias frentes. Então, a partir do ano passado, ele começou a lançar um boletim da saúde da população negra, onde tem esses indicadores que eu acabei de comentar com você. Também outra coisa que o Ministério tem feito é motivado a formação de comitês estaduais de saúde da população negra. O Estado de São Paulo está envolvido nisso, a nossa Direção Regional de Saúde tem trabalhado uma estrutura para um comitê estadual, levar suas propostas para o governo do Estado, né, para o secretário da Saúde, e Ribeirão Preto, nesse movimento, também aí abraçou a causa da saúde da população negra por meio do comitê. Então, a gente está alinhado com essa política do Ministério da Saúde. Por outro lado, o Ministério também está trabalhando essa questão da formação dentro das universidades.
Então, o Ministério lançou um programa chamado de Programa de Educação para o Trabalho, PET, o PET Equidade. E ele trabalha com uma série de grupos vulneráveis. Ele trabalha com alunos, né, que estão em formação, preceptores, tutores, né, que são profissionais de saúde, são professores da Universidade de São Paulo, para formar esses alunos para atender essas populações, não só a população negra, a população LGBT, que também sofre preconceito, a população com deficiência, né, que também tem lá suas vulnerabilidades, a mulher gestante com a questão da maternagem, todo aquele processo, depois que ela volta a trabalhar, quem acolhe essa mulher e entende as particularidades daquele momento, que vem depois da licença maternidade e a reinserção no mercado de trabalho. A questão da saúde mental, como é a saúde mental dessas populações que a gente chama de mais vulnerabilizadas. Então, a universidade vem trabalhando isso desde 2003. Então, aqui o campus de Ribeirão Preto, vários cursos estão participando desse PET em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e eu sou uma das preceptoras, né, desse PET. E eles têm motivado muito a discussão de como que o trabalhador com essas vulnerabilidades se coloca dentro do SUS. Quem está olhando para a saúde desse trabalhador? A maioria dos profissionais de saúde são mulheres. E dentre as mulheres, a maioria são mulheres negras. Então, como que fica essa questão da deficiência, da maternagem, da própria saúde geral em si, da hipertensão, da diabetes, essas outras doenças crônicas que a gente falou? E aí nós estamos fazendo um movimento que agora, em 2025, nós vamos para as unidades de saúde ouvir esses trabalhadores, né? Então, é uma sensibilização daqueles que estão em formação, levando isso para reflexão dos trabalhadores, né? E, a partir disso, a gente vai tentar, né, fazer uma ruptura com esse racismo estrutural, com esse racismo institucional, que, na verdade, não é da instituição em si, são as pessoas que são racistas, né? Os protocolos não são. Né? Então, é ali na relação que acontece esse racismo, que muitas vezes fica tão sutil. Quando a gente fala que a consulta dura menos, quem que está contando o tempo da consulta? Isso acontece só nos estudos? É um estudo específico, numa cidade específica, ou isso pode ser generalizado, né? Eu falo que Ribeirão é uma cidade muito privilegiada, porque a gente tem as universidades, a gente tem essa capacidade de comitê, comissão, conselho, o Conselho Municipal de Saúde. Então, assim, a gente precisa movimentar essas questões para a gente discutir, ver o quanto que elas estão arraigadas e o quanto que a gente pode melhorar. Adriana, você traz um aspecto muito importante, porque, por vezes, nós cobramos políticas públicas, cobramos os governantes, os gestores, mas, por vezes, existe a legislação, existe a política e tem uma resistência. Na educação, por exemplo, existe uma legislação que fala do ensino de África, que fala de se tratar preconceito, racismo, discriminação, valorização do negro, mas existe uma resistência de alguns professores por vários motivos, ou por motivo religioso, ou por motivo de formação, ou por racismo mesmo, que eles não vou falar, não vou fazer. Na saúde, por vezes, isso acontece também, e acho que é fundamental, acredito que é fundamental que venha essa formação, essa sensibilização para o cidadão entender. Não é uma questão... É uma questão objetiva. Existe o problema, nós temos um protocolo, vamos tratar o problema, é isso? Isso mesmo. A gente está num momento muito oportuno. Eu tenho muito prazer e muita alegria de dizer que nós estamos com a primeira secretária de saúde, uma mulher negra, né? Ela se autodeclara uma mulher preta, enfermeira como eu, e com um olhar analítico sobre as questões de uma maneira muito ampla. Então, a Jane Cristina, que é a nossa secretária, ela acolheu essa causa e ela tem possibilitado que a gente trabalhe essas questões. Tanto a universidade com a Secretaria da Saúde, quanto o comitê técnico, seus representantes, também com os membros ali da secretaria.
Eu falo que o comitê ele tem um papel de sensibilizar. Esses dados que a gente colocou aqui, né, de uma maneira mais superficial, eles têm direcionado a gente no sentido de mostrar para os coordenadores das áreas técnicas de saúde que o racismo existe, né, e ele precisa ser combatido. A população negra precisa ser visualizada, e os determinantes sociais de saúde, que é isso que a gente falou, renda, educação, moradia, transporte, acesso à saúde, isso precisa ser visto com delicadeza, e é aí que a gente faz a gente baliza, é onde a gente faz a diferença do acesso. Porque muitas vezes essa população ela precisa ser tratada de um jeito diferente, porque ela vai adoecer diferente. Ela vai morrer precocemente se ela não for bem cuidada. E é isso que a gente vê hoje em dia. Então, a população negra tem um modo de nascer, que é o que a gente falou da anestesia, um modo de viver, que são essas questões do acesso, da vulnerabilidade, da moradia mais periférica nos grandes centros urbanos, e de morrer diferente. Então, por que não tratar essa população diferente? A gente não está falando de diferença entre as pessoas, a gente está falando de diferença entre condições que faz com que o processo dela de saúde e doença ao longo da vida se dê de uma maneira muito mais delicada, muito mais difícil. Então, por exemplo, um homem negro numa unidade de saúde é muito difícil você ver, porque geralmente ele vai estar trabalhando 8 horas por dia. Quem que vai cuidar da saúde desse homem? Então, quando ele chega na unidade, ele já chega mais doente. Às vezes ele chega num estado que as possibilidades já são mais escassas. Mesma coisa, uma mulher negra. Como que ela faz um pré-natal? Ela está trabalhando geralmente em serviços mais manuais, mais braçais, mais operacionais. É muito difícil para essa mulher, para ela se cuidar. Entendeu? Então a gente precisa arrumar meios de acolher essa população, porque ela adoece mais de uma maneira muito mais aprofundada. Vamos agora trocar no lado do balcão, o lado da mesa. Nós falamos até agora da importância da mobilização dos profissionais. Vamos falar agora da própria população, do cidadão negro. Sim. Que tem as prevalências. Geralmente, nós falamos muito da anemia falciforme, sim, mas aí vem a hipertensão, vem o diabetes. Isso. Eu, como um homem negro, que cuidados eu preciso ter, que olhar atento eu preciso ter, até nessa dificuldade que você coloca do acesso, mas tem coisas que eu preciso ficar mais atento ali. Meu pai teve diabetes, minha mãe tem, minha perna está inchando muito. Como que é isso, Adriana? Olha, a hipertensão arterial ela é muito mais prevalente na população negra, tá? Tem estudos aí de muitos anos falando sobre essa questão. Então, a autonomia do usuário é importante. Isso que você falou, André, o que eu faço? Né? Que até agora a gente falou, o que a secretaria faz? Então, o que a pessoa faz? Ela precisa comer bem, fazer atividade física, dormir bem, ter lazer, verificar a pressão arterial pelo menos uma vez por ano, se ela não tem sintoma nenhum. Porque ela pode manifestar essa hipertensão. Hipertensão ela é assintomática, né? E níveis altos, né, de pressão ao longo do tempo pode levar a infarto, a derrame, a insuficiência renal, né? Então a gente precisa olhar para esse cuidado. Porque a população negra, ela adoece de uma maneira que eu falei, né, muito mais aprofundada. Ela faz níveis de hipertensão muito mais altos. Então, geralmente, ela precisa fazer uma associação de medicamentos. Então, o tratamento dela de hipertensão ele é diferenciado em termos da população negra, porque a hipertensão se manifesta justamente de maneira diferente entre essas duas populações. A população não branca precisa ser cuidada, a população branca também, mas com essas diferenciações por conta da forma como a doença se manifesta. Assim como o diabetes. Na população negra ela se manifesta diferente, então essa população tem muito mais complicação. Ela precisa ter acesso. E muitas vezes, aquele exemplo que nós demos da mulher grávida, da negra grávida, pode se aplicar ao homem negro, que é visto, e muitas vezes se vê, eu sou forte, vai carregar a caixa, um carrega uma, eu vou carregar duas. Eu vou me expor mais e vou me cuidar menos. Isso. Não enxergando
à frente, o futuro. Então, vou dar um exemplo pessoal do meu pai. Sim. Meu pai era um desses. E tem diabetes. E hoje meu pai faz aplicação no olho, aplica uma injeção no olho, porque tem um problema na visão decorrente de diabetes. Sim. Isso acontece muito no nosso cotidiano, né? As pessoas, por todas essas dificuldades que nós já tratamos aqui, de ter que trabalhar muito, de não ter tempo de se cuidar, mas de, por vezes, não enxergar esses agravos que vão acompanhá-lo no futuro e que, por todas as dificuldades sociais, financeiras, econômicas, também vai proporcionar uma velhice mais sofrida ou mais dificultosa. Ele vai morrer mais cedo, né? Por isso que tem esse processo de nascer, viver e morrer. Geralmente ele vai morrer mais cedo pelo impacto dessas doenças, dessa falta, né, de autocuidado, vamos pôr entre várias aspas. Ele vai ter essa consequência. Mas o que acontece? A nossa sociedade também é machista. Então a gente ainda tem aquela cultura de que o homem não adoece, o homem não sente dor. Então o homem não precisa procurar médico. Então eles têm um número muito menor de consultas médicas ao longo da vida. Então eles não fazem ali um monitoramento, um acompanhamento de saúde antes da manifestação da doença. Então quando ele já chega na unidade com uma doença instalada, às vezes já com complicação. Isso nos homens em geral. Os homens negros, mais ainda, porque o homem negro sofre muito preconceito por conta de história, né? Do modo como contaram a história para a gente. Então, essa coisa assim, o homem negro é violento, o homem negro é bravo. Então, ele prefere não conviver nesse lugar, não ir nesses lugares. Então, você vê um número de homens negros muito menor, né, do que os brancos, que já são poucos também, ter esse cuidado com a saúde ao longo do tempo. Eu dei um exemplo recentemente da dificuldade de um acesso específico dessa mulher, por exemplo, preta, que vai ter um parto, que muitas vezes vai sofrer essa questão da analgesia. Ela tem o direito de um acompanhante por lei, não é verdade? Sim. Se o parceiro dela é preto, muitas vezes a equipe fala que ele não pode ser o acompanhante. Olha que coisa. Mas por que ele não pode ser acompanhante? Não, tem que ser uma mulher, tem que ser outra pessoa. Então, aquilo que é direito dele, às vezes não pode ser exercido por conta dessas relações interpessoais. Olha que coisa interessante. Então, esse homem, ele é excluído. Ele é excluído de acompanhar a parceira, ele é excluído desse cuidado no serviço de saúde. Então, a gente não tem que brigar por isso, a gente tem que discutir e ver como a gente pode, ao longo do tempo, ir transformando essa estrutura e também transformando essa mentalidade do homem. Deu para entender? Por que o homem negro adoece mais? Ele chega, às vezes, na UPA com derrame, já com infarto, que é complicação da hipertensão, que também é complicação de um diabetes descontrolado. Por quê? Não houve aquele monitoramento, não houve cuidado, não houve exame, não houve medicamento, não houve autocuidado. Mas não por culpa dele, por culpa de uma estrutura instalada. Adriana, falamos dos profissionais de saúde, você traz essa informação. A maioria dos profissionais de saúde, mulheres negras. Isso. E geralmente, na visão comum, a mulher está ali na auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem. As pessoas ainda têm uma certa resistência de enxergar um médico negro, uma líder de equipe negra, uma diretora de hospital negro. E você, vamos assim tomar a liberdade de pontuar um caso aqui, é uma mulher negra da saúde e que subiu, fez a sua graduação, as suas especializações, uma mestre, uma doutora. Como que foi essa tua trajetória? Muitos desafios encontrados, muitas barreiras a serem superadas, Adriana? Olha, André, eu falo que eu nunca militei muito nessa área, né? Eu sinto muito de não ter tido uma trajetória nessas questões da saúde da população negra e nas próprias causas, né, levantadas pelos movimentos negros ao longo do tempo. Fiquei focando muito no estudo. E, na verdade, por muitas vezes, hoje eu consigo refletir isso, eu sofri racismo e não sabia que era racismo, sabe? Sabia, era só uma pequena diferença que fazia. Então, ao longo do tempo, sim, houve
várias situações em que eu fiquei em segundo plano, fiquei para depois, aquela vaga já estava ocupada, aquela vaga de trabalho que eu fui procurar num hospital ou numa clínica, tinha todos os requisitos, mas, enfim, não ocupei aquela vaga. Muitas vezes questionaram as roupas que eu vestia. E eu acho que o pior de tudo isso, André, é quando você está numa reunião que você tem alguma coisa a contribuir, né? Tem uma experiência, tem um conhecimento, você percebe que o peso da sua palavra é menor. Eu acho isso é o que mais... Não estou dizendo que é uma coisa recente, mas é uma coisa que eu percebi ao longo do tempo. Então, aquilo que a gente conhece, que a gente acumula em termos de conhecimento dentro da universidade, às vezes você quer partilhar e aquilo não é bem visto, né? Então, a sua fala fica diluída, ela fica silenciada ali dentro desses ambientes coletivos. É o que mais me incomoda. E como que a gente chama isso de racismo? Fala para mim. É a sutileza. A sutileza. A sutileza cruel do racismo à brasileira, que muitas vezes as pessoas não querem falar, ficam incomodadas, mas que só sente efetivamente. Você falou em alguns momentos, eu nem percebia, mas depois fazendo a reflexão, e é interessante que eu converso muito com meu pai. E agora, né, meu pai ficou viúvo esse ano e a gente acabou conversando mais. E o meu pai relata, ele fala várias vezes assim, ele vai, agora que ele está aposentado sozinho, ele vai visitando o seu passado. Olha. E ele vai falando, puxa vida, naquele dia o meu patrão fez isso, meu chefe fez aquilo, como eu era explorado, eu era o que trabalhava mais e ganhava menos. Essas coisas vêm assim, aflorando. Por isso a importância de espaços como esse, debater esses temas, colocar as cartas na mesa. Mas você citou a Jane, primeira autodeclarada negra num posto de destaque, secretária municipal da saúde. Você já tem essa visão hoje, que vocês são referências para as meninas negras do eu posso? Uma menina hoje que, eu quero ser médica, eu quero ser enfermeira, eu quero ser secretária, prefeita, ministra, eu quero um dia presidir esse país. Você é uma que fez essa incursão, que levou a bandeira mais adiante? Você já tem essa noção, Adriana? Eu acredito que é o que eu falo, a gente está num momento muito oportuno. Então, como essas discussões estão sendo colocadas à mesa, elas estão sendo trazidas em termos de o que o passado está repercutindo ainda hoje, o que ele reverbera na sociedade brasileira ainda hoje, permite que a gente sonhe. Porque a pessoa negra, ela vai percebendo essa coisa de ser menor, de ser incapaz, lá na infância. Lá quando começam a falar do cabelo dela, né? O cabelo dela é de bombril, que ele é preto, que a cor preta não é bonita. Então, ali você já vai tendo uma redução da sua capacidade colocada por terceiros. E agora a gente está trabalhando essa questão da potência da mulher negra, do cabelo, da roupa, do tamanho do lábio e também da capacidade intelectual da mulher negra. Entendeu? Em vários aspectos, cultural, político, organizacional. Então, hoje a gente já vê algumas mulheres negras ocupando lugares de destaque, como agora a gente tem a ministra, né, da Igualdade Social e também a ministra dos Direitos Humanos, né, que são mulheres negras. Então, por que não chegar na presidência? Nada vai nos parar. Adriana, estamos falando hoje sobre saúde da população negra, destacando o Comitê Técnico de Saúde da População Negra. Quais os avanços que você enxerga aí do comitê? O que você gostaria de falar mais para a nossa população? Que mensagem você deixa desse trabalho tão importante que está sendo desenvolvido na Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, em parceria com os movimentos sociais? Olha, o nosso comitê ele não tem nem um ano ainda, né, que ele foi publicado, mas a gente vem trabalhando há algum tempo e o nosso grande objetivo é inserir as necessidades da população negra nos instrumentos de planejamento em saúde. Então, por exemplo, o Plano Municipal de Saúde, o ano que vem nós vamos ter uma construção de um novo plano municipal. Então,
o comitê precisa estar sensível, organizado, sabendo das suas demandas, para que nas plenárias a gente consiga, né, levar essas causas aí próprias da saúde da população negra e sensibilizar, por meio de educação permanente, essa questão da presença do racismo estrutural, o quanto ele interfere na saúde e o como ele deve ser combatido, né? Que posturas antirracistas a gente precisa implementar no sistema de saúde para a gente garantir integralidade, equidade para essas populações vulnerabilizadas. Adriana, eu quero agradecer muito você ter atendido ao nosso convite e pedir que você mande um abraço para todos os integrantes lá do comitê, para toda a equipe, parabenizar. Nesses últimos programas eu tenho recebido alguns profissionais da Secretaria de Saúde. E é bom fazer um registro, por mais que nós façamos cobranças, que são às vezes até justas, necessárias. Sim, sim. Nós temos na rede municipal de saúde profissionais extremamente capacitados, preparados e principalmente que acreditam na saúde pública, que acreditam no SUS. Então, em seu nome, quero homenagear a todos e pedir que você mande um abraço do tudo de melhor a toda essa equipe. Olha, eu sou muito feliz por ser a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, agora está liderando esse movimento do comitê ali dentro da estrutura mesmo, na sede da Secretaria, e quero agradecer a todos os meus colegas, né, que começam a perceber essa temática, se sensibilizar e fazer esse movimento junto conosco para transformar essas realidades, né, que são históricas no país. No programa Tudo de Melhor, nós recebemos... Antes, mais algum registro, Adriana? Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha necessário falar? Alguma coisa que você gostaria de deixar consignado aqui? Olha, a gente só precisa de potência. A gente precisa que as pessoas acreditem em si mesmas. E outra coisa que eu gosto de falar, a população negra, ela não está na região periférica porque ela quis estar lá. Como o presidente falou essa semana, é o que sobrou, né? Ela está onde sobrou, ela fica com aquilo que sobrou, porque foi uma imposição. Ela pode sair de lá, ela pode transformar esses indicadores de saúde em indicadores melhores, que vai ser um sinal de que o país está nessa movimentação antirracista. Muito bem, aqui no Tudo de Melhor nós recebemos a doutora Adriana Serafim Bispe Silva, presidente do Comitê Técnico de Saúde da População Negra.